Queridos meus, eu confesso a vocês, essa é a terceira semana do ABCD, e eu diria assim, esse próximo passo, quando a gente principalmente está discipulando alguém, ele acaba sendo o passo mais delicado. E eu vou dizer para vocês que não é à toa. Agora, eu quero dizer que não é um passo mais ousado, um passo mais decisivo, só para quando a gente discipula. O próximo passo do ABCD, ele é complexo, por N motivos, hoje em dia. Já falamos do amor de Deus. Até quem não é religioso, até quem não pertence a um grupo de fé, fala, pelo amor de Deus. Ninguém, no geral, na nossa sociedade, a maioria das pessoas não desacreditam e não estão fechadas ao amor de Deus. Quando a gente fala da Bíblia, já começa a haver uma separação maior de pensamentos, de ideias, de práticas. Há pessoas que não são contra a Bíblia, mas também não são a favor, desconhecem. Você vê quando um presidente vai assumir o seu mandato, você vê até hoje, em alguns países, até mesmo como os Estados Unidos, o camarada jura em cima de uma Bíblia. Ele pode não ser cristão, mas a Bíblia ainda é uma referência de dignidade, de confiança, de respeito. Já viram isso que eu estou falando? A pessoa vai em cima. Mas agora nós chegamos na letra C. E a letra C é algo que falta, é algo que está em crise, é algo que diferencia não só cristãos verdadeiros de cristãos artificiais, não diferencia só apenas homens e mulheres que querem conhecer a Deus, como de homens e mulheres que dizem que querem conhecer a Deus. Nós estamos numa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, que às vezes a gente fala sociedade, onde a letra C, que revela compromisso, ela tem uma crise social absurda. Falta compromisso educacional, tanto de educadores, como da parte dos alunos, que precisariam aprender. Falta compromisso social, da parte de quem recebe para desenvolver um trabalho, uma profissão, uma vocação, como muitas vezes dos nossos pagadores, de quem contrata. A gente vê hoje em dia falta de compromisso na relação pais e filhos. Existe uma gama de pais hoje empurrando os filhos para quem puder educar. Para a escola, para o Estado, para a TV, para o videogame. A gente ouve os clamores dos professores, dos diretores de escola, porque os pais, quando tem uma reunião de filhos, não comparecem. Não se comprometem, não têm compromisso com a formação cidadã dos seus filhos, educacional. Não temos compromisso do governo com o seu povo e nem do povo com o seu governo. Então, quando a gente fala de compromisso, é uma crise geral. Eu não sou aqui puritano ou ingênuo de achar que esse é um desafio e é uma dificuldade tão somente da igreja cristã, porque a gente como pastor, há anos ouve os irmãos falarem, nossa igreja, e aí é independente da denominação, do tamanho da igreja, o que falta para a nossa igreja é compromisso. A gente vai nos congressos de liderança cristã, que a gente precisa desenvolver uma igreja com mais compromisso. A gente vai nos congressos de missões, o que está faltando da parte do nosso povo é compromisso. E por aí vai, gente. As pessoas hoje não têm nem o compromisso clínico com a sua saúde. Eu tenho amigos médicos e eles falam o quanto os seus pacientes, ele dá lá um tratamento de 15, 20 dias, a pessoa faz 5 dias o tratamento,
melhora, o medicamento tinha um ciclo. O que as pessoas fazem, gente? Por quê? Falta de compromisso, não está bom. É só o sintoma que diminuiu. Deu para entender a diferença? Aí o médico, quando a pessoa volta outra vez, volta pior. E o médico falou, mas tomou o medicamento? Aí o que você acha que a pessoa fala para o médico? Mentira! Não tomou. E o médico percebe isso no tratamento? Lógico, gente. Então, quando a gente chega na terceira letra do ABCD do discipulado, eu louvo a Deus pela presença de todos vocês aqui hoje à noite, mas eu também quero desafiá-los, porque essa palavra começa com a gente. Porque compromisso, deixa eu rapidinho ouvir respostas de vocês. Deixa eu ver se eu coloquei no resumo. Todo mundo já pegou um resumo aqui de hoje à noite? Hoje eu não vou ler o resumo. Nós temos aqui um resumo do que significa a ideia do compromisso, que é uma proposta radical tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, onde que a gente vê esse compromisso se estruturar na identificação com Cristo Jesus. E nós temos aqui 12 referências bíblicas muito especiais para aprofundar, elucidar a ideia do significado de compromisso. Agora, olha para mim, de bate pronto, esquece o seu resumo. O que vem na sua cabeça quando a gente pensa que no discipulado a gente aprende sobre o amor de Deus, a gente aprende sobre a Bíblia, que é onde a gente se encontra com Deus, mas o que é então o compromisso que aparece no discipulado? Rapidinho, quero ouvir. Fala alto. O que é o compromisso? Estar junto com quem nós estamos discipulando. Não. É mais profundo. Oi, Cris. Cumprir o que foi estabelecido. Cumprir com quem e estabelecido com quem, Cris? Com você mesmo? Não. Obrigado pela sua participação, mas... Fidelidade a quem? Gladys ou Gladys? Gladys. Com Deus. Olha o que a Gladys falou. Cumprir o que foi estabelecido com Deus. Oi? Obediência a quê? Então, quando a gente chega na letra C de compromisso, a maioria das pessoas revelam, olha o que eu vou dizer, a visão infantil que elas têm de Deus. Por que uma visão infantil? Porque muita gente se relaciona com Deus para buscar a Deus, para colocar o seu coração em dia com Deus, para colocar a sua vida em ordem com Deus, sem imaginar que Deus também quer algo do ser humano. Então o pessoal vem para um relacionamento com Deus, um relacionamento só de Deus me dá, Deus me abençoa, e Ele faz isso. Agora, a marca do compromisso é quando eu recebo de Deus o amor, que nós já falamos do amor, a orientação, que vem através da sua palavra, mas eu queria marcar hoje à noite compromisso como a nossa resposta dentro desse estabelecimento amoroso. Deus espera algo de nós. Amém? Agora, quando a gente responde ao que Ele espera, aí a gente tem compromisso com Deus. O problema é que a maioria das pessoas acham que Deus não espera nada delas. Que a gente só vem para receber, que a gente se relaciona só para ganhar. Deus, as pessoas confundem Deus ser todo-poderoso, e Ele é, com ser um Deus plenamente satisfeito. Não, Deus quer algumas coisas. E de quem que Ele quer algumas coisas? De quem Ele derramou o seu amor. Desde o seu amor quando Ele cria o ser humano, ao seu amor quando Ele resgata o ser humano. O amor de Deus é incondicional para todo mundo.
Quem quer ser salvo em Cristo Jesus, não precisa fazer nada, a não ser crer. Amém? Eu não pago pela minha salvação, eu não posso fazer nada pela minha salvação, a não ser me arrepender dos meus pecados e reconhecer Jesus como meu Senhor. A gente é salvo por graça. Só que essa graça não é barata. Essa graça custou a vida do Filho de Deus. E eu fui resgatado para ser filho de Deus. E o que Deus quer de mim agora? Que eu viva como um filho. Eu mostro que eu acredito na salvação que eu recebi quando eu me comprometo em resposta a esse Deus. Amém? Está todo mundo junto aqui? Eu posso receber bênçãos até que eu não pedi de Deus. Mas a postura de filho de Deus eu preciso ter. Eu quero pensar, eu vou inverter aí um pouquinho diferente do nosso resumo. E eu quero pensar que compromisso é uma resposta radical que Deus deu a nós e espera de nós, desde o Velho Testamento. Não é desde Jesus, é desde o Velho Testamento. Às vezes a gente se assusta lendo a Bíblia, Deus indo buscar para ser do coração dele, para ser do povo dele, até gente que não era judeu. Deus foi buscar Ruth, a moabita. Ruth não era judia, a família de Ruth que vai para a família, de... Nossa, sumiu o nome da mulher. Noemi. A família de Noemi que foi para Moabe, e lá em Moabe era um povo idólatra. Lá em Moabe, a Noemi e a sua família deu um testemunho de quem era Jeová, de quem era Yahvé, de quem era o Senhor dos Senhores. Quando Noemi quer voltar para Israel, o que a Ruth fala para ela? Eu quero ir junto. O teu Deus será, o teu povo será o meu povo. Raabe entra na genealogia do Senhor Jesus. Pertencia a um povo, Raabe, a prostituta, pertencia a um povo que não era judeu. Mas ela é aceita no povo de Deus. Deus sempre quis a humanidade para si. Por isso que quando Deus chama Abraão, ele fala o que para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não olhava só para o judeu. Deus tinha um contrato de exclusividade, de cuidado, de proteção com o judeu. Mas Deus ia levantar Israel para ser um farol para todos os povos. Deus sempre quis o ser humano do seu lado, próximo a ele. E aí, esse ser humano distanciou de Deus. Quando até o povo de Deus se distanciou de Deus, Deus levantou um profeta chamado Miqueias. Capítulo 6, verso 8, Miqueias levanta e diz para todo homem de toda a nação: Ele, o Senhor, mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Essa palavra, tem até um asterisco ali, mostra que o nosso Deus espera algum retorno, não material, não físico, mas do coração do ser humano. Nosso Deus, ele não é um Deus que está satisfeito, não, ele é um Deus que quer todo mundo para si. Lá em Isaías capítulo 5 ele fala que o povo dele é como uma vinha que ele plantou e na hora de dar fruta não veio a fruta boa. Ele fala: o que faltou para ti, meu povo? Então Deus tem algumas expectativas a respeito de nós? Tem sim. E desde o Velho Testamento ele exige, ele espera, ele requer de nós. E aí o profeta coloca 3 respostas que Deus espera do ser humano. Deus espera que o ser humano pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu estou pegando só um texto simples de Miqueias, que é um resumo também da lei de Deus, para mostrar que o coração de Deus espera algo, não material, não físico, mas algo que saia da alma do ser humano. Olha que interessante, Deus espera, mesmo um ser humano pecador, mesmo um ser humano imperfeito, mesmo um ser humano falho, Deus espera que este ser humano
Em primeiro lugar, pratique a justiça. Nós cristãos, nascidos da graça, nós gostamos de pensar na ideia de praticar a justiça, porque fomos justificados em Cristo Jesus. Porque quando a gente lê o profeta Jeremias, ele fala que as nossas obras, aos olhos da santidade de Deus, são como trapos de imundícia. Então muita gente usa esse texto de Jeremias para dizer, mas tudo que eu fizer para Deus não presta. É verdade, quando você olha simplesmente como pecador, perto da santidade, nós não temos nada para oferecer a Deus. Amém? Mas quando nós entendemos que o nosso coração age de acordo com a vontade daquele que é justo, daquele que é puro, aí nós podemos dizer que estamos praticando a justiça. Não é a minha justiça, não é a justiça do Oswaldinho. O Oswaldinho não é justo em si. Mas quando o Oswaldinho faz algo que vai de acordo com a vontade, com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus, não é que o Oswaldinho acerta? Para a glória de Jesus Cristo? Mesmo sendo corintiano? Ele acaba acertando? Então, a primeira marca de quem pratica a justiça é ter fome e sede de justiça. Por isso que Jesus no monte contou isso, bem-aventurados os que têm fome. Você olha para a vida dos profetas do passado, eles ainda não tinham toda a grandeza da justiça de Cristo Jesus, mas eles sabiam que não dava para desprezar o órfão, a viúva e o estrangeiro, como o povo de Deus fazia naqueles dias. Então Deus levanta os profetas, e os profetas vêm puxar a orelha do próprio povo de Deus, que já olha para o mundo com a mesma corrupção e maldade que aqueles que não tinham Deus olhavam. Então Jesus Cristo aparece e confirma a palavra de Miqueias. A gente não busca ser justo dentro da nossa religiosidade, dentro do meu conceito de certo e errado. A gente busca a justiça a partir do olhar amoroso e misericordioso de Deus. Por isso que Deus colocou a prostituta Raabe, a ex-prostituta Raabe, na genealogia de Jesus. Ela não tinha religião certa aos olhos de Deus. Ela não tinha uma prática de vida certa aos olhos de Deus. Mas quando Deus deu uma oportunidade para aquela mulher mudar de vida, ela se arrependeu. Ela não teve tempo de mudar de religião, mas o coração dela foi visto a partir do amor de Deus. E ela entra na genealogia do Senhor. Ou seja, é a busca pela influência dos valores do reino de Deus na sociedade. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Agora, não é porque o mundo jaz no maligno que eu vou empurrar mais o meu mundo para o buraco, não é verdade? Então, mesmo no mundo de imperfeições, de injustiça, o povo que Deus levantou desde a saída do Egito, era um povo que era para cuidar de quem precisava de cuidado. Manifestar a misericórdia, manifestar a bondade. Vocês lembram, eu falei da Ruth, da Noemi? Vocês lembram que quando a Noemi vai colher lá no campo de Boaz, ela pega de umas espigas que caíram para fora da fazenda? Lembram disso? E essas espigas que caíam, por que o povo de Deus não podia recolher? Porque havia uma lei, dentro da lei de Deus, que dizia que aquele que caísse para fora do cercado, era para você deixar para as pessoas de fora da nação, para os estrangeiros, que estavam passando ali, que não deviam, no meio da terra do povo de Deus, passar fome. Um Deus que não pensa só no seu povo, mas pensa no estrangeiro, que está saindo de lá de sabe Deus onde, e vem para uma terra estranha, e ali ele se alimenta. Por quê? Porque o Deus da gente daquela terra é um Deus bom. É um Deus misericordioso. É um Deus que não quer que ninguém morra de fome, de sede. Um Deus que inventou a libertação dos escravos. Quando você vai estudar a grande influência dos judeus no mundo, é a questão do jubileu. A cada 50 anos, quem inventou esse negócio de libertar escravo foi Deus, dando a lei do jubilato para os judeus. Todas as outras nações, principalmente as pagãs,
nunca pensou em dar liberdade para escravo. Por quê? Porque isso é a marca de um Deus que olha para a sociedade e não quer ver o ser humano sendo explorado pelo seu semelhante. Isso é praticar a justiça. Ou seja, Deus colocou um povo na terra para ser agente de mudança nos relacionamentos. E esse foi o sonho de Deus desde a saída do Egito. Por isso que ele afoga o faraó nas águas do mar. Porque ele já tinha mostrado a liberdade, agora ele mostra a justiça. Por isso que Deus, em Cristo Jesus, coloca um povo na terra que se torna sal e luz. O povo judeu vai apontar o Messias. Quem que é o Messias? O grande libertador. É aquele que não deixa o homem perecer na maldade, perecer na injustiça. Deus levanta um povo desde o passado para apontar o novo sabor e o evangelho que vem aí. A boa notícia de restauração plena para o ser humano. Miqueias se levanta e fala: o que o homem exige de ti? Que pratiques a justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Eu sou injusto, você é injusto. Eu me lembro, menino pobre, às vezes tinha um iogurte para dividir em 2 irmãos. E era aquela briga de colocar para ver se estava igual. Né? Quem aqui já passou por isso? Se tivesse um pouquinho, a gente é justo quando é a nosso favor. Mas a justiça de Deus é igualitária entre os homens. A chuva cai para justos e injustos. Que pratiques a justiça, que ames a fidelidade. Gente do céu. Amar a misericórdia, antes de tudo, é sermos convocados. Algumas versões trazem misericórdia, algumas fidelidade. Amar a misericórdia, amar a fidelidade, antes de tudo, é sermos convocados para amar como Deus amou. E aí a gente vai para o Velho Testamento, é um Deus que ama. Um Deus de misericórdia. E aí a gente tem que aprender a amar a misericórdia que Deus exerce no mundo. Amar a misericórdia que Deus exerce sobre as pessoas. Ah, Oswaldinho, mas as pessoas são más. As pessoas são pecadoras. Exato. Por isso que na sua misericórdia, Deus sempre rejeitou o pecado. E amar a fidelidade de Deus é a gente também rejeitar o que é errado. Porque o errado também vai ser injusto. Não é que amar a misericórdia, irmãos, olha para mim, é tapar o sol com a peneira. É não ver quando o meu semelhante erra. É não ver quando a minha família está indo num caminho torto. Fingir que não vê, não é pureza, é ingenuidade. A santidade, ela enfrenta o pecado, mas ela ama o pecador. Ela sabe que aquela pessoa foi forjada dentro de um ambiente ruim. Eu e minha esposa estávamos assistindo um documentário, e era um documentário pesado. Aí a gente estava pensando em parar o documentário. E esse documentário era do uso de uma droga relativamente nova, que é metanfetamina. Uma droga sintética, né, química. E essa droga hoje está numa região rural dos Estados Unidos. Uma região que está passando por muito desemprego. E as pessoas se rendem a uma depressão, mesmo nos Estados Unidos, e começam a usar. E a gente começou a ver que aquilo estava indo para um caminho muito pesado, até que uma das mulheres que estava usando foi para uma igreja. Aí eu me interessei, pastor, né, velho? Você está assistindo aí, começou a ir para a igreja, eu, opa. Aí, uns 40% do público daquele culto que eles estavam filmando era usuário de metanfetamina. O filho dessa usuária que o documentário estava sendo feito, começou a usar com metanfetamina com 14 anos de idade. Esse rapaz, no fim do documentário, estava na sua 3ª prisão. Aí
lá no finalzinho do documentário, porque vai passando o documentário, você vai pegando raiva da mãe dele, como usuária, 4 filhos, 3 usuários, aí uma filha não, a filha foi até um centro de recuperação para tentar arrastar o irmão, aí o pastorzão aqui acordou para ver, começou a ficar interessante, aí começou a mostrar outras famílias, até que o documentário foi terminando e eles foram fazendo uma espécie de regressão na história dessa senhora. E aí mostrou ela com 10 anos. Que criança linda. Mas ela com 14 anos começou a ser violentada pelos primos, pelos tios. E me desculpem a expressão, o documentário mostra que ela virou uma esponja na mão daqueles maldosos homens. Irmão, você está assistindo, você está pegando raiva da pessoa. Como é que pode? Uma mãe dessa estragou a vida dos filhos. Aí você percebe que ela lá atrás teve a vida mais estragada do que a gente imagina. Aquele meu julgamento foi por água abaixo. Aquela minha ira que eu estava dela, aquela minha raiva, se transformou em quebrantamento. E eu aprendi que é isso que Deus sente. Às vezes a gente só vê o resultado da vida de uma pessoa 30, 40 anos depois do pecado. Mas quando você vê o que empurrou ela para aquela vida de maldade, você fala, é pela misericórdia de Deus que a minha história não é igual. É pela misericórdia de Deus que a minha vida não foi igual. Tira a graça de Deus sobre as nossas cabeças e a gente faria pior do que aquela mulher. Por isso que nós temos que amar a misericórdia do Senhor, para termos misericórdia sobre todo aquele que precisa. A gente rejeita a maldade, a gente rejeita a corrupção, e a gente pratica a justiça espalhando o quê? Perdão, espalhando restauração, espalhando que há em Cristo Jesus uma nova maneira de viver. Não é porque foi ferido que tem que viver ferido a vida inteira. Isso é amar a misericórdia. Isso é amar a graça, o perdão. É buscar recuperar a dignidade humana. Às vezes vocês veem uma pessoa como eu, pastor Zé Roberto, aqui na frente, vocês imaginam que a gente sempre foi assim, bonito, educado, cheiroso. Foi não, irmão. Eu sentei outro dia para ouvir o testemunho do pastor Fabiano. Chegou na metade do testemunho dele, eu falei, tá bom, pastor, chega, já ouvi bastante. Não sei como eu deixei você pregar na igreja. Porque a restauração do pastor Fabiano é um negócio absurdamente absurdo, de maravilhoso, de lindo e de fantástico. Por quê? Porque há recuperação para a vida humana. Mas quando é que essas recuperações acontecem? Quando a gente ama ser misericordioso para quem precisa. Alguém foi misericordioso, alguém amava a misericórdia a ponto de impactar a vida dele. É isso que Miqueias está falando. Deus levantou Israel para ser misericordiosa com todo mundo que precisava. Eu me lembro daquela história do paralítico, do Mefibosete, né? Que a família estava fugindo no meio da guerra, aquela criança foi atropelada, por assim dizer, ficou coxo, ficou com as pernas tortas. Quando Davi sobe ao trono, mesmo Mefibosete tendo sido filho do seu inimigo Saul, uma das primeiras coisas que Davi faz no seu momento de exaltação é convidar Mefibosete para tomar lugar à mesa. Ali mostra um Deus que chama pessoas que estavam indignas, marginalizadas aos olhos da sociedade, largadas por causa dos seus defeitos, tem um lugar na mesa do rei. Ah, isso é a minha misericórdia. Dá sempre lugar para quem precisa, para quem o mundo chama de indigno, mas os filhos de Deus chamam de príncipe e de princesas do Senhor. Esse era o princípio. Amar a misericórdia, praticar a justiça e no íntimo do seu coração andar humildemente com o seu Deus. Meus irmãos, quando o profeta Miqueias fala isso, ele faz um resumão do que Deus espera de mim e de você.
É nunca dar brecha para o orgulho na nossa vida. Você quer ter uma vida espiritual de fé em fé, de glória em glória, crescente? Humilhe-se cada dia mais na presença do Senhor. O caminho para lá em cima é lá embaixo. O caminho para você crescer diante de Deus é você diminuir. É viver debaixo do olhar gracioso, cuidadoso de Deus, sempre pensando que Deus é tudo e você não é nada. Você é pó da terra, você é um ninguém, e um dia você vai voltar para o pó. A gente tem que olhar no espelho e falar, quem é Deus? Eu estou tentando conhecer a sua vontade, conhecer a sua direção. Toda vez que eu falo desse texto, gente, eu me lembro do reitor do seminário, onde eu fiz teologia. Ele era um homem muito culto, muito inteligente, muito sóbrio, muito calmo. E quando ele era pastor em Belo Horizonte, ele escreveu um sermão, uma aula de escola dominical maravilhosa sobre humildade. Reverendo Luciano Duarte. E ele disse que na quinta-feira ele tinha completado o estudo para dar no domingo. Ele falou, eu fiquei alegre com o meu estudo sobre humildade. O meu estudo era fantástico, era maravilhoso. E no final ele falou, eu vou fechar o meu estudo dizendo que Deus é tudo e a gente não é nada. E aí ele foi para a igreja dele para dar esse maravilhoso, soberbo estudo sobre humildade. E começou o estudo perguntando, irmãos, o que é humildade? Aí tinha um professor de faculdade, tal coisa. Não, irmão. Aí um outro doutor, é isso. Não, irmão, não é. Aí disse que lá no fundo, a mulher mais pobre, mais simples da igreja dele, que vinha de chinelo de dedo, ela falou, olha, pastor, eu não sei o que é, mas eu acho que humildade é a gente saber que Deus é tudo e a gente não é nada. A mulher acabou com o estudo dele. E o Luciano dizia, aquele dia eu aprendi, através da pessoa mais simples da nossa congregação, semi-alfabetizada, o que era humildade. E eu tive que descobrir que Deus é tudo. E a gente com todos os títulos, com todas as experiências, com todas as viagens, com todos os recursos, a gente não é. Se todo mundo tivesse isso na cabeça, gente, o evangelho já tinha ganhado o mundo para Jesus Cristo. Por isso que o profeta Miqueias falou. Eu gosto de pensar que Deus espera algo do Oswaldo, que Deus espera algo da Alice, que Deus espera algo do Luiz, que Deus espera algo de mim. Que eu tema Ele. Que eu não viva achando que eu já sou a última bolacha do pacote. Pelo contrário, eu tenho que andar amando a justiça, a misericórdia, a bondade, lutando como alguém com fome e sede de justiça, e deixando o temor do Senhor tomar o meu coração. Eu gosto de colocar o meu versículo preferido nessa hora. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu gosto da versão atualizada, a intimidade do Senhor. O povo ouve falar de Deus, mas Deus abre a sua intimidade, de fato, para quem o teme. Para quem tem temor de Deus, para quem sabe que a vida é um nada, é um vapor. Gente que anda sabendo o seu lugar na existência humana. E então, por causa disso, se compromete com Deus. E nesse compromisso, vai conhecer a intimidade do Senhor. Você abre a sua intimidade para todo mundo, irmão? Seja sincero. Você abre o quarto da sua casa, o seu quarto, para todo mundo ir lá? Não. Por que Deus teria que fazer isso? O Salmo diz que Ele não faz isso. Você pode conhecer Deus de longe e já está bem abençoado. Mas você pode ter temor de Deus e entrar na intimidade. Era isso que o profeta Miqueias estava dizendo. Ama a justiça. Ame a fidelidade, a misericórdia. Pratique a justiça. E ande humildemente, sabendo que Deus é tudo, você não é nada. Essa era a proposta radical de compromisso com Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, chegou um homem muito inteligente, um perito da lei,
conhecedor de todos os ensinos do Velho Testamento, e pergunta para o Senhor Jesus: como farei para herdar a vida eterna? Ele estava pensando na plenitude de Israel sobre todos os povos e o reino eterno do Senhor. O judeu não pensa céu. O judeu pensa Yahvé governando sobre tudo e todos em todo o tempo. Isso é o conceito de vida eterna de um judeu. Jesus, Mateus 22, 37, respondeu a esse perito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos, olha como Jesus é profundo, irmãos, dependem toda a lei, na qual quem perguntou era perito, e os profetas. Profetas como Miqueias, que nós acabamos de estudar. Jesus falou: a lei tem um único sentido. Tudo aquilo que os homens do passado já ensinaram, já falaram, tem um único sentido. E Jesus colabora com o que Miqueias acabou de falar. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não entendeu um Deus que é misericordioso, que é bondoso, mas que é santo e puro, você não vai conseguir olhar para a vida eterna. Você não vai conseguir se colocar debaixo do governo de Deus. Lembra que eu expliquei que o governo de Deus é o que significa a vida eterna para o judeu? Se você não aprender a se relacionar em amor, não em medo, não em culpa, porque tem gente que vem para a fé cristã por medo do inferno, não por amor a Deus. E nós não estamos discipulando pessoas para ter medo do inferno. Nós estamos discipulando pessoas para elas aprenderem a amar a Deus. Amém? Tem gente que vem para a religião cristã com culpa. E toda a nossa culpa deve ser levada a Cristo Jesus. Então eu não ando certinho na linha porque eu não quero ser acusado por Deus. Eu ando certinho na linha em santidade, em pureza de vida, porque eu descobri o quanto Deus me ama. Então eu quero responder em amor a esse Deus. Ou seja, o cumprimento de todos os mandamentos inclui os nossos relacionamentos em conhecer e reconhecer quem é Deus acima de tudo. Um Deus que está sobre nós e que mantém a nossa existência. Agora, esse Deus do qual os profetas falaram que eu tinha que praticar a justiça em relação ao próximo. Esse Deus que os profetas falaram que eu tinha que amar a fidelidade e a misericórdia em relação ao órfão, ao estrangeiro, à viúva e aos irmãos. Agora, no Novo Testamento, Jesus de novo enfatiza amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, eu vou voltar ao texto, Jesus está falando aqui, meus queridos, de 3 dimensões de amor. Jesus está falando do amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Praticar a justiça, amar a fidelidade, andar humildemente. Amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Jesus não inventou coisa nova, ele aplicou a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Porque lá em Lucas 10, 25, até o verso 37, é mais interessante ainda essa passagem, porque vão perguntar para Jesus, 10, 25, aparece o perito da lei de novo perguntando o que preciso fazer para herdar a vida eterna, e Jesus responde o que está escrito na lei. Aí lá no verso de número 29, o perito da lei, querendo se justificar, falando: eu já amo a Deus. Eu já amo o meu próximo. Eu já amo a mim mesmo. Mas Jesus, para o senhor falar mais um pouquinho, verso 29, quem é o meu próximo? E aí, é nesse momento que para falar de amor ao próximo,
Jesus conta a parábola do samaritano. Preste atenção aqui, meu querido. Às vezes a gente fala parábola do... Por que a gente fala do bom? Jesus não fala bom. Jesus não fala. A atitude dele expressa bondade. Mas Jesus não fala que ele é bom. Porque talvez um bom samaritano, o judeu até tivesse paciência com ele. Porque pensa num brasileiro e argentino na mesma sala. Pensa num corintiano e num palmeirense na mesma sala. Pensa num... Deixa eu ver aqui, me ajuda aqui, dois opostos. Ana? Um petista e um bolsonarista na mesma sala. Tá bom, já entendemos. Era colocar um samaritano e um judeu juntos. É discussão que não vai ter fim. Então Jesus não fala que ele é um bom samaritano. Jesus só fala que aquele samaritano tem uma atitude do quê com aquele homem que estava meio morto? Uma atitude misericordiosa, como Miqueias pede. Pratica uma justiça. E é alguém humilde, como Miqueias falou. Porque ele paga para acudir o homem que está meio morto. E ele fala, olha, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou deixar aqui o dinheiro, se precisar, na volta eu pago mais. Ele não disse que ele era o cara que dava conta de tudo, porque o arrogante, o orgulhoso, acha que dá. O humilde sabe os seus limites. E aí, quando Jesus fala que o próximo a quem deve ser amado é aquele que tem uma atitude igual a do samaritano, o que os irmãos acham que aconteceu no interior daquele judeu? Qual foi a conclusão que aquele judeu chegou? Eu não amo o meu próximo. Porque lá no final da parábola, verso 37, Jesus vira para esse homem que está perguntando sobre vida eterna, e Jesus fala, vais tu e faça o mesmo que o samaritano fez. Porque na cabeça do judeu, botar a mão em alguém meio morto é um problema. Andar com um samaritano, que nem Jesus conversou com a mulher de João capítulo 5. Eu tenho as minhas barreiras, como o sacerdote que não acudiu tem. Eu tenho as minhas ocupações, como o levita da parábola tem. E amor é você abrir mão da sua religiosidade para acudir quem precisa. Amor é você sair do seu tempo, da sua energia, do seu programa, para você amar quem precisa. É disso que Jesus está falando. Por isso que essa coisa de compromisso com Deus é algo radical, como eu coloquei no seu resumo. Aí você percebe quem está querendo andar com Deus e quem só diz que quer andar com Deus. É água e óleo. É água e óleo. Nós não temos motivos nenhum para nos gloriarmos a não ser na cruz de Jesus, como disse Paulo. Nós somos eternos escravos da bondade, eternos escravos do amor, eternos escravos da compaixão de Cristo sobre nós. Nós somos escravos, nós não temos direito a nada, a não ser amar o próximo. Aí você vai manifestar um compromisso com Cristo. Agora, eu acho lindo que Jesus falou de amar o próximo como... Então, deixa eu fazer uma enquete rapidinha. Quem acha que o ser humano sabe amar a si mesmo? Levante a mão. Quem acha que o ser humano sabe amar a si mesmo? 1, 2, 3, 4. Quem acha que o ser humano não sabe amar a si mesmo? Levanta. Mais gente. Isso. Quem não opinou, sabe Deus por quê? Porque eu estou vendo muita mão. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa coisa de amar a si mesmo, eu ouvia muita gente dizer, não, o ser humano já ama demais a si mesmo. Se ele ama demais, ele não sabe amar. Ele é egoísta. Porque amor é abrir mão de si. Como é que eu me amo tanto se eu não sei abrir mão de mim?
Aí eu vou na nutricionista e eu me amo demais. E a nutricionista fala: Oswaldo, você está comendo muito chocolate, tem que cortar esse açúcar. Ah, mas o Oswaldinho merece um chocolate. Ele é tenso, ele menstrua uma vez por mês, ele é uma cabra muito, ele merece um chocolate. Não, você está se amando tanto que você não sabe nem respeitar o seu próprio corpo. Então você não sabe se amar, você tem paixão por você. Por isso que Paulo repete muito o termo paixão da carne. Uma pessoa que é apaixonada mata, amor não mata. Amor abre mão do outro, quer ir embora, vai. Agora a pessoa apaixonada, o outro foi embora, eu não aceito, vou lá e mato ela. Por isso que a gente fala juridicamente que é crime passional. O que é passional? De paixão. Paixão é imaturo, é verde. O amor é maduro. A gente ama tanto os nossos filhos que às vezes a gente os disciplina. Então é mais na gente do que neles. Porque o pai que ama disciplina. É fácil disciplinar? Dói na gente? Mas por que a gente faz? Porque a gente ama, a gente não é só apaixonado pelo filho. Então aqui, amar a si mesmo é uma sabedoria. Porque quem não se ama, deprime. Quem não se ama tem problema de autoestima. Quem não se ama se rejeita. Quem não se ama não expressa nada de bom, é crítico, é ácido. Nós temos os dois extremos. Gente que se ama demais e é narcisista, é apaixonada por si mesmo, que é um problema, é egoísta. E gente que se ama de menos, que aí acaba virando escravo de toda e qualquer crítica, avaliação. Então amar a si mesmo é dar a si o valor apropriado, é dar valor de uma maneira saudável e mais, é ser um mordomo da vida que recebeu. Eu amo tanto e com sabedoria a vida que eu recebi a Deus, que eu quero devolver essa vida a Deus. Em gratidão, em louvor, porque eu, como Paulo diz, eu completei a carreira, eu dei sentido à minha vida, eu fiz algo que valeu a pena, enquanto amigo, enquanto irmão, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido, enquanto cidadão da minha terra. Eu dei sentido ao fato de ter usado bem a vida que Deus me deu. Aí é sinal que eu amei, com equilíbrio e sabedoria, a mim mesmo. Tanto que nessa hora de amar a Deus, amar o próximo, por mais radical que o próximo seja, e amar a mim mesmo, vai me levar a uma identificação com Cristo Jesus. A me parecer com o Filho de Deus. Deixa eu perguntar para vocês. Jesus sabia amar a Deus, Pai, sim ou não? Jesus sabia amar o próximo, sim ou não? Agora, a mais difícil de todos que os crentes emperram. Jesus sabia amar a si mesmo? E aí, o que vocês acham? Tem gente fazendo assim. Sim ou não? Abrantes, me dá uma prova aqui, Jesus. Você falou com convicção. Gostei, irmãozão. Me dá uma prova, vai. O que vale é a sua participação. Porque ele entregou a sua vida. Ninguém tomou dele, como ele diz. Uma outra prova. Quero alguém aqui. Vai, Aline. Está na dúvida ou você tem certeza que ele amava a si mesmo? Oi, Betinha. Fala aqui. Porque ele gostava tanto que ele obedecia ao Pai. Tá, mas me dá uma referência agora dele mesmo. Pedrão, lá no fundo. O que ele te falou? Ele não falou, Marcelinho? Ajuda o cara. Não, ele amava o pai, mas eu quero prova que ele amava a ele. Jair. Não, tá, mas o que ele fazia de benefício para ele? Como prova de que equilibradamente ele amava a si mesmo. Oi? Ele sabia quem ele era. Quando ele é tentado, que o inimigo fala o que para ele? Se és o filho de Deus, ele fala, eu sei que eu sou, não vou ficar fazendo as coisas para te agradar, ô chifrudo. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso transformar pedra em pão para mostrar para você quem eu sou. Ele tinha essa identidade. O que mais, Jacilene, irmã, falou, querida? Pode falar.
comer, descansar. Lembra que ele está no barco? Os discípulos passando aquela tormenta da tempestade. E tem gente que fala assim, nossa, Jesus era forgado, né? Os discípulos sofrendo, ele dormindo. Aí ele acorda. Ele manda o mar aquietar. Depois que o barco anda um pouco, Jesus está com o coração bem compungido, triste, porque João Batista foi morto. E ele era amigo de João. E Jesus queria se distanciar com os seus amigos. É isso que o texto diz. Quando vem a tempestade, Jesus está ali retomando as suas emoções, seu coração. Mas aí ele passa do lado de uma terra e ele vê que tinha gente correndo atrás dele, porque o reconheceram do lado do barco. E diz que ele viu a multidão como ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. Mateus 9,36. Então Jesus sabia descansar. O que ele fala quando ele vê Zaqueu? Hoje me convém. Por que ele queria ficar na casa do Zaqueu? Porque lá tinha comida boa. Tinha uma cama para ele. Tinha um lugar para ele se cuidar, porque ele queria pregar depois, gente. Quando ele está na cruz do Calvário, no momento que a sua vida já está, passou a noite inteira apanhando, sofrendo, sendo caluniado, injustiçado, ele fala, tenho sede. Olha que cuidado que ele tem com ele mesmo. Porque ele podia falar, né? Vai chover daqui a pouco, vou clamar ao Pai para chover, eu já estou indo para a glória mesmo, não vou nem me dar o direito de tomar um copo d'água com essa gente ruim em volta de mim. Ele não podia falar isso? Mas ao invés falou, tenho sede. E aí quando ele ressuscita, ele vem encontrar a turma que ele gostava. E aí ele chega perto dos discípulos e fala assim, não tem um peixinho aí para nós comer? Devia ser, ele é pescador, né? Gostava de um peixe. E aí ele come um peixe ali com os seus discípulos. Por quê? Porque ele gostava. Hebreus capítulo 12 diz que ele suportou a cruz porque ele viu a alegria que lhe estava reservada. Olha que Jesus equilibrado. Ele não era um masoquista que sofria por sofrer, que penava por se penalizar. Tinha equilíbrio, tinha sentido, tinha razão. Amém? Entenderam esse Jesus maravilhoso que nós seguimos? Era alguém que tinha as faculdades mentais, psicológicas e sociais em dia, glória a Deus por isso. Meu Jesus não era um doidinho que apareceu no deserto. Ele fazia as coisas com razão. E gostava dele. Gostava de estar com as pessoas. Gostava de estender. Quando a mulher derrama óleo, ele fala, esse óleo que ela derramou me preparando. A vida inteira que contarem o evangelho vão se lembrar dela. Os pobres vocês podem cuidar de outras maneiras. Ele gostava de si também. Ele descansava, ele comia, ele relaxava. Ele gostava de estar com criança. Você já viu criança aí com quem é chato? Criança foge de quem é mala. Aqueles tio chato, só fica fazendo brincadeira. Criança... E diz que as crianças muito áveis em Jesus. Jesus estava explicando negócio, as crianças vinham nela. Um dia tem um menino correndo na igreja, os discípulos disputando quem é o maior, Jesus pega a criança. E quem não gosta de criança, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Fiz uma versão. Então a gente tem que aprender a amar o outro, amar a Deus acima, cuidar das nossas paixões, para que a gente possa se identificar com Cristo. Os primeiros cristãos lá na Antioquia, quando foram chamados de cristãos, a palavra significa pequenos cristos. O nosso compromisso com Ele tem que ser tão forte que as pessoas falam, você se parece com Ele. Meu pai era um cara muito terrível no nosso bairro. Quando eu comecei a jogar bola no nosso bairro, vocês me chamam de Oswaldinho por causa do meu pai. Meu pai era o Oswaldão. E aí eu perdi a cabeça no futebol igual meu pai perdia. O que a turma falava para mim? Igual o pai dele. Identificado com. A gente tem que se identificar com Cristo no amor, na misericórdia, a ponto das pessoas verem o nosso compromisso tão radical que nos confundam com Cristo Jesus. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você.
Quais são os primeiros passos dessa identificação? O primeiro passo é o do batismo. Por que a gente, quando Jesus falou, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando. O batismo é a marca de quem está disposto a esse nível de compromisso, de andar com Deus. E o mais lindo, que isso foi um ato de obediência ensinado e praticado por Jesus. Se alguém um dia perguntar para você, por que a igreja de vocês batiza a pessoa grande? Porque Jesus foi batizado. Grande. Por que vocês não batizam quando criança e apresentam? Porque Jesus foi apresentado, mas não foi batizado. Amém? A gente às vezes gosta religiosamente de... aqui não tem metáfora, aqui é algo concreto. Nós batizamos a criança quando ela tem a noção de que ela também é pecadora. Quando ela percebe que ela mente, que ela desobedece o papai e a mamãe, e que ela precisa do perdão. Aí é ela que procura. Olha o que diz Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Lá no deserto com João. O povo ia para buscar essa renúncia de passado e uma nova vida. Jesus mostrou, não que ele tinha uma vida de pecado, mas porque ele queria essa marca, esse símbolo, essa representação de morrer o velho homem e nascer o novo homem. O batismo traz convicção espiritual para quem é batizado. Oxa, eu dei um passo de fé de que estou dentro da vontade de Deus. Porque Jesus disse, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Batismo é um selo que a gente ganha na nossa jornada de fé. Temos vários selos nessa jornada. A convicção de que somos filhos, a presença do Espírito Santo, os dons que Deus derrama. Mas o batismo também é uma marca. Ah, que marca boa. Que eu assumi o meu relacionamento de amor com Deus. Eu me caso com a graça e com a misericórdia de Deus. Eu digo para todo mundo, eu sou dele e ele é meu. Oxe, isso é festa, isso é batismo. A pessoa que é batizada passa por essa experiência e vai ter que aprender tudo mais para crescer na fé. Mas essa obediência ela praticou. Houve um homem nos Estados Unidos, na década de 60, chamado Charlie Colson. Esse camarada foi pior do que o PC Farias com o Collor de Mello. Ele foi uma espécie de ministro, de primeiro-ministro do presidente Nixon. Houve um grande escândalo na época, pior do que o mensalão, chamado Watergate. E ele foi o cabeça da corrupção do governo. Esse homem foi preso. E lá na cadeia ele se converteu de verdade mesmo. Esse camarada tanto se converteu na época, isso aí é 72, 73, ele foi acusado de se tornar cristão simplesmente para diminuir a pena. Tanto não é verdade que na cadeia, Charles Colson começou um ministério com presidiários. Esse ministério está presente hoje em 113 países do mundo. Ele começou depois, então que ele sai da cadeia, a estudar ética cristã. Charles Colson escreveu sobre a perda de compromisso na sociedade. É um texto maravilhoso que se chama A Pobreza do Compromisso Perdido. Eu destaquei uma frase para a gente pensar isso antes de ir embora. Abandonando o compromisso, a nossa cultura narcisista, o que é narcisista? De se apaixonar por si mesmo e só pelas suas coisas. Abandonando o compromisso, a nossa cultura narcisista perdeu tão desesperadamente aquilo que ela procura, a felicidade. Por que as pessoas não são felizes? Porque elas não têm compromisso. Sem compromisso, as nossas vidas individualistas serão áridas e estéreis. Sem compromisso, falta significado e propósito em nossas vidas. Afinal, se não há nada pelo que vale a pena morrer,
então não há nada que vale a pena viver. Mas com o compromisso vem o florescimento da sociedade. Vem a vocação pessoal, o casamento, a igreja. E o florescimento dos nossos corações. É o paradoxo de que muitas vezes foi compartilhado quando Cristo nos convidou para viver e morrer comprometidos pela cruz. E assim poderemos verdadeiramente viver. Alguns meses atrás eu vi uma reportagem de um professor lá na região norte do país, lá no Pará. Esse camarada dava seguido 4 aulas para as crianças de população ribeirinha. Tinha que andar alguns quilômetros, de barco mais outros. Aí ele tinha que dormir na escola. Ele tinha que trazer da casa dele o lanche para as crianças. Aí, às vezes, chovia, as crianças não conseguiam voltar, ele tinha que cuidar das crianças lá na escola. Por um salário que não chegava a R$350. Quando recebe. E aí a repórter perguntou, por que você faz tudo isso? E eu me lembrei disso vendo a fala do Carlson. Eu tentei trazer esse vídeo, eu não achei. Ele falou, porque eu tenho um compromisso com a minha vocação. Eu tenho o chamado de ser um educador. Não é o dinheiro que me paga. Eu sou feliz fazendo isso. Nós estamos numa sociedade de gente que tem dinheiro, que tem recurso, que faz muito sexo, que toma Viagra, que isso, que aquilo... Mas estamos numa sociedade muito infeliz. E por quê? Porque as pessoas não têm nem compromisso com elas mesmas. Não tem com os filhos, não tem com a educação, não tem com o seu país, não tem com seus valores, não tem com a sua realização, não tem compromisso com nada. Não é com a igreja. É consigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em João 14, 21, este é o que me ama. É este. Esse me ama. Ama mais do que seus pais, ama mais do que o seu carro, ama mais que a sua energia. Aquele que me obedece, aquele que tem um compromisso comigo, aquele que vai até as últimas consequências. As nossas igrejas estão lotadas e cheias de gente que quer algo de Deus. É uma verdade. Mas as nossas igrejas estão vazias de gente que quer deixar o amor a Deus, ao próximo e a si em Cristo Jesus, até as últimas consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a fazermos a nossa parte. Semana passada eu falei para os irmãos que eu estava muito feliz com um telefonema que eu recebi. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu preguei na primeira igreja batista de Jandira. Pastor Valdomiro Júnior, um amigo que eu fiz em São Paulo. E eu estou indo, peço a sua oração nos dias de carnaval, pregar sábado, domingo, segunda e terça nessa igreja. Eles estão acampados em Sorocaba. E pastor Valdomiro não me vê, sério, gente, há bem, puxa vida, quanto tempo. Há muitos, já tem mais uns 10 anos que o Valdomiro não me vê. E ele falou, cara, vem aqui, pô, faz uma força. Aí eu pedi licença, estou indo lá. Aí semana passada ele falou, Oswaldinho, o pessoal disse que quer te sugar. Diz que às noites nós vamos fazer um programa assim, assado, e é para você também trabalhar à noite aqui. Aí eu falei, pastor Valdomiro, mas o senhor é doido. O senhor não sabe o que eu estou pensando hoje em dia, porque a igreja dele é uma bênção, gente. Mas é uma igreja, como é que eu posso dizer? Carinhosamente. Muito assim, conservadora. E eu sou muito doidão para aquela igreja.
Sou muito doidão para aquele povo. É um povo lindo de Deus. Mas e eu falei isso para o Valdomiro. Eu falei, pastor, o senhor é louco. Eu estou mais doido do que quando eu saí de São Paulo. E aí ele me quebrou e falou, Oswaldinho, mas eu acredito que você ainda é o mesmo cara que ama Jesus que quando você estava aqui. Gente, eu sou pregador por várias igrejas há décadas. Essa igreja, hoje à tarde, eu estava falando para o Paulo Medino, fez uma coisa que em 30 anos de ministério, nenhuma igreja fez comigo. Quando a gente vai pregar, é natural que as igrejas deem uma oferta depois que você pregou. Eles depositaram na minha conta hoje os custos para eu ir. Eu falei assim, nunca vi isso em 30 anos de igreja. Gente doida, eu falei para o Medina, se eu não puder ir, deu uma desinteria no pastor Zé, eu tiver que ficar aqui. Falar, não vou, hein? Ele fala, é gente doida. Acontece, pastor. Meu compromisso hoje, ministerial, com essa igreja. Mas essa gente mostrou para mim o nível de comprometimento, de amor que eles têm com Cristo Jesus. Não é por causa do dinheiro, é pelo compromisso de querer ouvir palavra, pelo compromisso da irmandade que a gente construiu, da amizade, do respeito. Ah, gente, eu estava morrendo de vergonha de ir por causa do jeito que eu sou largado. Mas o amor daquela gente já me encheu de Deus o suficiente para eu ir dar o meu melhor. Compromisso gera compromisso. Gente, e agora eu vou terminar. Gente que se dedica a Jesus, leva outros a se dedicarem a Jesus. Mas esse é o nosso assunto da semana que vem, para a gente fechar o ABCD do discipulado. Eu quero orar por você hoje à noite. Eu quero orar pelo seu compromisso de vida com Jesus Cristo. Eu quero orar porque, apesar do seu cansaço, do seu medo, da sua vergonha, talvez você diga, Oswaldinho, eu posso fazer tanto para Jesus, eu posso amar tanta gente ruim perto de mim, eu não consigo. Não faz isso pensando na pessoa, não faz isso pensando em você. Faça o que você precisa fazer, como Jesus disse para o perito da lei, olhando para o que Cristo fez por nós. Olhando pelo amor de Deus derramado na cruz no meu lugar. Eu sou tão imperfeito quanto você. Eu sou tão maldoso ou até mais que você. Mas se eu consigo me desdobrar em compromisso, é porque eu lembro do que Jesus fez por nós. Amado Deus e Pai, hoje à noite, nós estamos aqui para celebrar e festejar o Teu perdão. Para nós, o compromisso contigo é sinônimo de alegria, de graça, de bondade que a gente quer retribuir até o último dia da nossa vida, de alegria pelo que o Senhor fez na cruz, de amor derramado sem medida, de compaixão e misericórdia que nos levou além de nós mesmos, de bondade derramada até a última gota de sangue do Teu Filho, que está sobre as nossas cabeças. Esse sangue bendito que tirou a gente da nossa maldade, esse sangue bendito que nos tirou da nossa cegueira, essa vida cheia de paz e de perdão que nos tira do nosso egoísmo, que nos tira do nosso comodismo, que nos tira de tantas ilusões que o nosso mundo vem trazer. É isso que hoje à noite o nosso compromisso é. A gente quer lutar com a nossa própria carne, para sermos mais santos, mais puros, mais bondosos, não porque a gente quer ser, mas é porque a nossa gratidão, a nossa consciência do amor. Não é religião que pode fazer isso, não é placa de igreja que pode fazer isso, mas é o que o Teu Filho fez por nós, que nos leva a ter um compromisso, de dia, de noite, com chuva, com sol, com feriado, com pouco dinheiro, de a pé, de carona, com dinheiro, desempregado, com pouca saúde, com muita saúde. O que a gente faz é só um pouco da misericórdia que o Senhor derramou, e que a gente gostaria tanto que atingisse tanta gente que está sofrendo, tantas famílias que estão cansadas, sobrecarregadas, abatidas. Nós queremos aumentar o nosso compromisso, não porque o pastor pediu, mas porque a Tua palavra mostra
que a tua bondade é absurda, que a tua misericórdia é infinita, que o Senhor é um Deus bom demais, e a gente não tem outra coisa a fazer a não ser se entregar ao Senhor. E se hoje a gente se entrega, é porque tu és um Deus bom. Louvado seja o teu nome, em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou descansar